Boa tarde a todos. Eu sou Nathalie Monteiro da Uquebar. Sejam muito bem-vindos à Sala Lacos, que tratará do tema Os Impactos das Mudanças CVM 175 para os FDICs e contará com a participação do CEO da Lacos, Rodrigo Amato, e André Pássaro, da CVM. Aprofundaremos a discussão sobre como essa resolução impacta os fundos de crédito privado. Será uma ótima oportunidade para entender as perspectivas e desafios trazidos por esse novo marco regulatório. Aguardamos a participação de todos nesse debate tão atual e relevante sobre o futuro dos FDICs. Muito obrigado, Nathalie. Obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui, prazer estar com todos, dando sequência aqui ao evento, esse dia aí de palestras e painéis tão rico. Em primeiro lugar, agradecer ao André Pássaro. Aliás, aproveitando aqui, ao vivo e a cores, eu sempre falei André Pássaro, mas é pássaro ou é passaro? Eu ouvi ontem falar em passaro, fiquei na dúvida. Não, é pássaro mesmo. É pássaro mesmo. Mas então, tá não vamos corrigir o deputado que está falando lá. Bom, estamos aqui com o André Pássaro, superintendente da CVM, depois vou deixar que ele se apresente aqui, mas é um prazer ter você conosco, André, como nosso regulador, mas acho que, acima de tudo aqui, pelo bom relacionamento aí que a gente sempre teve, que foi construído aí ao longo dos anos. Prazer ter você conosco aqui para a gente debater. Assim, temos hoje, em voga aí a 175, que é o principal tema para o mercado de securitização, com a entrada dela em vigor aí a partir de 2 de outubro e os seus dobramentos, principalmente para a indústria de FDIC. Mas, mais do que isso, gostaria de debater contigo aqui os impactos também para as infraestruturas de mercado e serviços afins. Obrigado pelo conosco aqui. Eu que agradeço, é sempre bom entender quais são as dúvidas que esse mercado tem, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode criar aqui uma decisão em conjunto, ou construir aqui a melhor interpretação para os normativos em vigor. Vamos assim, já deixar registrado, essa é uma norma que ela teve toda a sua construção feita pela área ali do Daniel Maeda, com bastante auxílio também da área do Bruno Gomes, que faz a parte de securitização e de fundos, mas que, como toda norma da CVM, acaba tendo repercussão em outras áreas. E é aí que acaba entrando a SMI, que é a Superintendência de Relações com o Mercado e com os Intermediários. Aqui na SMI fica a competência para fiscalizar as infraestruturas de mercado, como a Lacos, a própria B3, as registradoras, que temos também algumas, e com isso, esses registros e esses depósitos dos ativos que vão servir aqui da carteira, que vão compor a carteira dos fundos de investimento, eles recaem, e todo esse controle recai aqui na SMI. Eu assumi a superintendência em abril desse ano, mas eu trabalho com a parte de infraestruturas de mercado basicamente desde que eu entrei na CVM em 2005. Tínhamos lá a questão das infraestruturas, que era mais resumida e talvez um pouco mais simples do que é hoje, e fazíamos a supervisão de mercado. A partir de 2022, criou-se uma gerência só para cuidar das infraestruturas, que é a GMA2, que basicamente autoriza e supervisiona essas instituições. Acho que aqui já tem uma boa introdução. Muito bom, André. Acho ótimo essa sua introdução, porque muitas vezes a SMI, ela fica mais no trabalho de bastidores, como até é o papel das infraestruturas, digo que
se somos transparentes para o público em geral, quer dizer que estamos fazendo um bom trabalho. Então, assim, mas é importante que o pessoal entenda também o trabalho da SMI e a importância que ela tem na supervisão e na autorização aí das infraestruturas. Bom, temos uma série de temas para tratar aqui. Então, claro que o pano de fundo principal é a 175, que acho que é o tema mais principalmente, né? Mas em outra medida também para a indústria de fundos. Mas queria começar aqui abordando contigo o que a 175 traz de oportunidade, de modernização e de inovação em termos de processos. Eu, pela manhã, tive a oportunidade de participar, né, de um painel com o Daniel Maeda e falávamos a respeito do que a 175 traz de ajustes de processo e de novas metodologias, novas formas de operar, né, vis-à-vis algumas maneiras mais, talvez, costumeiras que o mercado está habituado, e aí, às vezes, o hábito é tanto que a gente, às vezes, nem sabe mais por quê, né? Só fica ali na repetição. Mas, particularmente, enxergo a 175 como uma oportunidade de muitas melhorias. Queria explorar contigo, e aí tem um caso aqui que, particularmente, a Lacos tem trabalhado, né, que a norma diz lá no artigo 34 o registro de cotas, registro/depósito de cotas, na distribuição por conta e ordem, né? Esse, para mim, e aí eu citei isso no painel pela manhã também, esse, para mim, acaba sendo um exemplo muito prático do que a norma traz de revisão de processos, né? Ela revisita um processo que é feito há muito tempo da mesma maneira, então todos os administradores se reconciliam um a um com os distribuidores, né? Pelo código, garantindo o sigilo, existe todo um tema de confidencialidade comercial por trás disso, mas assim a indústria se organizou, né? Os administradores se conciliando bilateralmente com os distribuidores. E, particularmente, eu enxergo a 175 com uma grande oportunidade nesse sentido, porque acho que a perspectiva de que o administrador não tenha mais que fazer N reconciliações e possa fazer apenas uma reconciliação, né, assumindo que a cota esteja ou registrada ou depositada, e aí vamos entrar na diferença entre um e outro também, que acho que isso não é de conhecimento comum. Mas eu acho que isso é uma grande oportunidade também para que, a partir da 175, a gente com isso traga eficiência para o mercado, né, a partir de uma inovação proposta pela norma. Queria te ouvir, assim, você, né, ouvimos já você participar de alguns painéis a respeito, temos discutido também, né, em algumas audiências a esse respeito aqui, soluções que a própria Lacos vem desenvolvendo, mas gostaria de te ouvir primeiro, como que você está vendo o movimento da indústria de fundos na necessidade aí, tanto, bom, também para esclarecimento do público, né? Autorizações de escrituradores e custodiantes também estão sob a sua supervisão, né? Também estão sob a sua gestão aí na SMI, passam por uma das gerências sob sua responsabilidade. Então, é uma alternativa que o distribuidor se credencie como um escriturador ou que ele leve a cota a registro ou depósito. Como que você tem visto os movimentos da indústria e, se me permite aqui, até o otimismo com que alguns entendem que rapidamente serão autorizados como escrituradores? Acho que vamos começar talvez dizendo por que surgiu esse artigo aqui, o parágrafo único, o parágrafo 1º do artigo 34. Ele é um aprimoramento da norma que surgiu de situações fáticas, onde o distribuidor não fazia a aplicação devida do seu cliente de determinado fundo, e quando ocorria algum problema com essa instituição e o
investidor falava, mas eu não estou com o meu dinheiro nessa instituição, eu tenho cotas do fundo tal. A hora que ia se verificar cadê as cotas não existiam. Tá? Então, o objetivo aqui desta inclusão foi dar maior robustez a esse sistema e garantir que as cotas estejam devidamente registradas e existam no administrador fiduciário. Tá? Então, com base nisso, eles propuseram 3 formas de que isso seja feito. As 3 têm o objetivo final de conseguirmos conciliar e garantir essa rigidez do sistema. Como você mesmo falou, além das infraestruturas de mercado, nós temos aqui na SMI a responsabilidade de aprovar os escrituradores, também custodiantes. E nessa questão de escrituradores, talvez para esses novos escrituradores não estivesse muito claro qual é o papel desse escriturador. Primeiro que há uma interpretação aqui da norma, porque a norma sempre, quando foi falado de escrituração, ela não previa a possibilidade de um escriturador parcial de qualquer emissão, sempre da escrituração total. Então, quando você entra numa escrituração parcial, evidentemente nós temos que pensar em como ela vai ocorrer e como ela vai conciliar com o escriturador geral. Tá? E aí, como você bem já descreveu, existia um modelo em que o emissor, o fiduciário, né, o administrador, falava com cada distribuidor, muitas vezes ou por meio do seu sistema ou pelo sistema do distribuidor, dependendo do que foi combinado entre eles. Mas este registro, ele não tinha toda a salvaguarda de que um escriturador tem que ter, de armazenar, de ter a segregação dessa atividade não se misturar com a parte comercial, para dar robustez a esse sistema. Então, é muito comum que o distribuidor PCO fale, não, eu quero essa licença, mas eu vou continuar com os meus processos como estão. Não, eles não vão continuar com os processos como estão. Eles estão agora sendo obrigados a ter uma outra função, que é escriturar. Isso significa cumprir a norma de escrituração propriamente dita. E talvez aí tenha um equívoco inicial das entidades, dos distribuidores PCOs que estão entrando neste mercado novo. Uhum. Né? E, como você mesmo falou, é um fato que essa escrituração, e hoje tanto o depósito como o registro, ele tem uma função de ligar os diversos emissores aos diversos custodiantes, e que você poderia falar que aqui você tem essa mesma relação, que você tem um escriturador do fundo fiduciário e você tem diversos pequenos escrituradores, você poderia ter, ou ter o distribuidor atuando por meio de depósito ou registro, e ele tem que falar com todos eles e se adequar ao funcionamento de todos eles. E, ao contrário também do que alguns administradores fiduciários acreditavam, esse é um problema que não reflete neles, reflete somente no distribuidor PCO. Isso também não é verdade. Cabe, sim, ao administrador fiduciário, que hoje já é um escriturador, que faça essa conciliação com a entidade depositária,
com a entidade de registro ou com todos os escrituradores que estão escriturando cotas PCO. Mas se a gente não fizer isso, o objetivo da norma não será atingido. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar no objetivo da norma, que é garantir essa integridade do sistema. Sim, sim, para que nenhum investidor no final fique sem a sua cota, né? A gente tem visto, assim, em discussões com alguns administradores, porque isso levaria eles a uma revisão de processos, né? E aí, muitas das grandes casas, uma revisão de processos, às vezes implica em investimento em sistemas, investimento em equipe, né? E no momento em que talvez a indústria até, acho que tardiamente tenha se dado conta, né, da questão do registro /depósito das cotas por conta e ordem, e acho que agora existe aí o desafio de quem paga essa conta, né? O que a gente tem levado, e aí obviamente, né, o serviço da Lacus é o serviço de depósito, né? Mas o que a gente tem levado é que, acho que, dentro de um ambiente de depósito, entendendo o distribuidor com a equivalência da figura do custodiante, o administrador com a equivalência da figura do emissor, né? Porque na prática o administrador fazendo a emissão de cotas do fundo e o distribuidor garantindo a posição do seu cliente, né? É por meio do livro de uma depositária que eles poderiam se reconciliar. E aí isso teria o embasamento em lei, né, de que o livro da depositária seria a posição final, válida, né, para todos os fins, e que isso daria segurança para os investidores, e aí trazendo mais segurança para os distribuidores, né, porque isso traz uma obrigação aí para os administradores, no nosso entendimento aqui, que fique claro, né, o entendimento da Lacus, de que isso se difere do que existe aí de arcabouço legal e regulatório para o registro, onde a conciliação dos administradores é recomendada, né? No caso do depósito, ele passa a ser obrigatório. Mas acho que esse é um ponto ainda que a indústria está amadurecendo, né? Estamos vendo aqui muita discussão a respeito, acho que muita água vai passar embaixo dessa ponte ainda. Mas avançando na pauta aqui, André, um outro tema que eu queria abordar contigo é a democratização do acesso ao mercado de capitais, né? Tive o prazer de dividir contigo ontem lá o painel, se eu posso chamar assim, né, da audiência pública ali, tratando especificamente do projeto de lei que deve regulamentar as infraestruturas de mercado. E falamos sobre o que é preciso fazer para a gente democratizar o acesso ao mercado de capitais, né? Particularmente, enxergo a Lacus hoje como um desses agentes de mudança. Acho que existem ritos simplificados que forneceriam oportunidades aí para que companhias que nunca acessaram o mercado de capitais até então pudessem fazê-lo. E aí, trago aqui especificamente a nota comercial, mas sem tratar especificamente de casos da Lacus, mas no caso da nota comercial, fico até satisfeito em ver que a nota comercial tem sido hoje usada como exemplo, buscando uma desburocratização das debêntures, se a gente pode chamar assim, né? Existem aí projetos de lei que visam facilitar o processo de emissão da debênture, trazendo ela para esse instrumento para mais próximo do rito de emissão de uma nota comercial, evitando papelada para cima e para baixo, registro de junta, necessidade de aprovação em assembleia e assim por diante, né? A esse respeito, André, assim, primeiro queria que se você pudesse, né, nos passasse qual é a percepção da CVM, né, como que a autarquia enxerga colocações de oferta privada, né? A gente sabe que a oferta pública, assim, sem sombra de dúvida, o processo de oferta está sob supervisão da CVM, né? Mas como que a oferta pública se encaixa nisso, se a oferta pública,
a oferta privada, né, se encaixa nisso, e se a oferta privada, né, qual seria atualmente o entendimento da casa em relação à supervisão da CVM aos ritos de oferta privada, mas necessariamente se isso desconfiguraria eventualmente valores mobiliários emitidos ou colocados privadamente, desconfiguraria eles de um valor mobiliário, né? Porque isso é uma dúvida que a gente ouve bastante no mercado também. Então, notas comerciais de colocação privada, debênture de colocação privada, que é muito comum, né, no mercado de factoring, às vezes até CRA ou CRIs ofertados privadamente, quando já existe um investidor ali em potencial. Então, sim, as diferenças entre os ritos de oferta pública e privada, isso poderia eventualmente desconfigurar um valor mobiliário? O nosso entendimento é que não. Aqui ele é até mais claro, porque a própria lei que definiu as características do que é uma nota comercial, ela faz referência expressa a 6385. Então, no caso de nota comercial, essa parece ser uma definição bem clara da lei. É evidente que cabe outras interpretações e que a decisão final sempre caberia ao colegiado da CVM aqui sobre uma questão de competência nesse sentido, mas a Lei 1495, lá no artigo 45, ela se embasa na própria 6385 para fazer isso. Nós temos uma questão que também já foi abordada em relação à negociação desse tipo de ativo, que foi tratada num ofício circular da SMI, SRE e CEP, tratando bastante do que pode ou não ser negociado e quais são as obrigações que esses emissores devem ter. A desburocratização ela é sempre desejável se ela estiver sendo um processo. A minha interpretação de burocratização é quando você faz uma exigência que ela não tem um fim, que ela não está tutelando algum bem que se deseja tutelar. E seria bem o caso do 34 se a gente falasse que ele não tem o dever da conciliação. Uhum. Assim, nós não queremos que a pessoa registre por registrar, que ela deposite por depositar. Não é criar um custo para essa indústria sem pensar no benefício. Esse custo foi calculado e esse impacto regulatório estava previsto exatamente para dar mais robustez à distribuição por conta e ordem. Eu não creio assim, que tenha muita dúvida no mercado a respeito da competência da CVM para falar de notas comerciais. Sem dúvida, você pode ter uma nota de crédito que se torna uma outra entidade, e como outro ativo financeiro, mas quando se fala de nota comercial, mesmo de emissão privada, o entendimento nosso é que isso é sim um valor mobiliário que está sob competência da CVM, principalmente em relação a onde ele pode ser registrado e depositado. Ele é um valor mobiliário. Ou se a gente vai registrar e depositar, ele tem que ser depositado ou registrado nas entidades administradoras de mercado ou em depositárias de valores imobiliários. Aproveitando o teu gancho, André, a gente, e aí fazendo o link de volta com a 175, né? A 175 lá no anexo 2 de FDICs, ela traz a obrigatoriedade do registro de absolutamente todos os direitos creditórios
adquiridos por um FDIC, né? E isso implica também que se o FDIC adquirir, né, um valor mobiliário, que ele também deveria estar registrado. Aí, fazendo o gancho do que traz a 175 lá no anexo 2 de FDIC, mas também à luz da 1495, que é a lei da nota comercial, né, ali se menciona que, no caso de o ativo nascer escritural, né, ou melhor, o ativo é escritural, né, mas nascendo no livro do escriturador, que o escriturador deveria cumprir, então, os requisitos do PFMI, né, seguir as orientações do PFMI, que se aplica a infraestruturas de mercado, né, de forma mais preeminente, né, e também garantir a interoperabilidade entre livros de escrituradores, o que também é comumente cumprido por uma infraestrutura de mercado. Hoje, a gente já ouviu aí alguns escrituradores entendendo o registro no seu próprio livro como registro, e aí isso acaba vindo como uma confusão também à luz daquilo que a 175 traz. Gostaria de pedir, então, a tua opinião, aí, o teu esclarecimento a esse respeito, se a gente deveria levar isso em conta, né, de que o registro no livro de um escriturador equivale ao registro solicitado ali pela 175, se cumpre o mesmo fim. Particularmente entendo que não, né, mas acho que seria importante para o nosso público aqui poder te ouvir a esse respeito. Olha, assim, como eu falei, essa é uma norma que foi tratada pelo Bruno, essa questão muito pelo Bruno Gomes. Então, se eu falar alguma coisa e ele falar que eu estou equivocado, vale o que ele falar e não o que eu falei. E sim, o nosso entendimento é que escrituração sempre foi descrito na norma da CVM como escrituração. É o dever do escriturador, ele não é equiparado ao registro. O registro que é trazido pela CVM é sempre o registro numa entidade administradora de mercado organizada e que tem essa autorização para fazer registros. Ele é previsto ali na 12.810, inclusive, mas ela não se equipara de forma alguma o trabalho do escriturador com este registro. A visão da SMI são coisas distintas. Inclusive, acaba atraindo essa competência da CVM como supervisora dessas entidades administradoras de mercado. E, assim, por força da 175, né, com o artigo lá no anexo 2 que trata do registro, meu entendimento particular aqui é que o propósito do artigo, né, obviamente que os nossos amigos lá, nem o Maeda e acho que nem o Cláudio Mais pensaram em isso ser apenas um custo extra para a indústria, né? Eu acho que eles pensaram nisso certamente como uma elevação do grau de segurança dos direitos creditórios adquiridos, né? E aí, André, acho que aqui seria interessante também a gente conseguir trazer para o público que está nos assistindo, na hora que a gente traz, né, um direito creditório para depósito ou para registro, o que isso traz de segurança a mais, o que isso traz de benefício para o investidor? O cotista lá do fundo, né, constituído aí a partir de 2 de outubro, já sob o regime da 175, terá de benefício. E aí aqui expandindo o rol, né, óbvio que na tua competência aqui você está tratando mais de valores imobiliários, mas levando em consideração que a norma foi feita também abarcando ativos financeiros, aí duplicados, livro de cartão e etc., né, qual é o benefício que a gente está vendo ali para o investidor do fundo a partir do registro dos direitos creditórios, como a norma cita?
O objetivo aqui realmente é dar segurança. Aqui um pouco antes daquela segurança que nós estamos dizendo lá no caso do PCO, nós estamos querendo dar uma segurança de que o ativo existe, de que tem aqui um gatekeeper que está olhando para esse ativo, está olhando para esse emissor com mais independência. Uma pessoa externa ao emissor, muitas vezes a emissão está muito vinculada ao trabalho do escriturador, e o objetivo talvez seja sempre de você ganhar um gatekeeper, ganhar alguém que está supervisionando em nome da CVM. Como todos sabem, a CVM ela é muito enxuta, ela tem um corpo técnico pequeno para o tamanho do nosso mercado, isso acho que é de conhecimento de todos. E o mundo inteiro, acho que não só a gente, mas o mundo inteiro se utiliza dessa figura dos gatekeepers. Então, quando você quer e quando você começa a exigir esse tipo de registro, é porque se vê uma possibilidade de fraude ou de algum tipo de irregularidade nesses registros. E isso é claramente visto quando se percebe que essas exigências de registro, de transparência, de tipo de informação a ser prestada, ela vai crescendo conforme o varejo vai chegando mais perto deste produto. Então, quando você tem um produto, claramente uma nota comercial privada, onde ela é feita por um emissor para ter ali um adquirente, se presume que essas pessoas vão ter a diligência entre elas para garantir aquela existência. Vamos dizer que nós estamos falando de um institucional atuando. Quando se começa a ter uma distribuição pública do ativo ou mesmo do fundo que detém o ativo, você começa a ter o investidor de varejo ali envolvido, e você começa a necessitar que pessoas externas àquela operação supervisionem se realmente toda a regulamentação está sendo cumprida. Então, você tem, em cima do escriturador, uma entidade administradora ou uma depositária que vai lá e vai falar, espera aí, vamos ver se você realmente fez o seu papel. Quando a gente coloca isso numa distribuição pública, a CVM ainda pode colocar ali o agente fiduciário, que é mais uma figura que tem como objetivo dar essa supervisão para o mercado. Então, o objetivo é sempre dar segurança. A gente aqui entende que a nossa atividade é essa, né? Por isso que eu digo que se a gente passar desapercebido, fizemos bem o nosso papel. Enquanto o pessoal não lembra que a gente existe, é que nem infraestrutura aplicada aí a qualquer campo da vida, né? No nosso caso aqui é mercado financeiro, mas se a gente pensar em infraestrutura, sei lá, numa estrada, né? Se você vai da sua casa até a casa da praia e nem lembra da estrada, quer dizer que a estrada estava boa, não tinha buraco, não tinha trânsito, né? Então, nosso papel como infraestrutura aqui é trazer essa segurança aí mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, André, quero colocar ela no contexto aqui do nosso debate, que o pessoal está perguntando se existe uma previsão aqui, porque o Maida havia comentado, e aqui eu me recordo também de ter visto isso em eventos recentes que ele falou, de que há a previsão da CVM de publicação de um novo ofício de esclarecimentos em relação a 175,
E aqui especificamente daquilo que seria, né, dos direitos creditórios que seriam passíveis de registro, porque a norma quando traz lá, ela traz que são passíveis de registro aqueles direitos creditórios possíveis de serem registrados, né? É do seu conhecimento alguma data, uma janela aí para publicação disso? Eu creio que, assim, eu também escutei isso do Maeda, estive com ele agora há pouco até, e tem realmente essa questão de prestar mais esclarecimentos, inclusive dúvidas em relação ao PCO, a registro, mas não há uma data ainda definida. Talvez o objetivo é deixar aqui chegar a 1º de outubro, porque, veja, tem uma parte da regulamentação que entra aqui, mas tem uma adaptação dos fundos existentes que ele já é bem mais longo. Né? Então, assim, talvez o objetivo seja esperar um pouco surgir, em vez de ficar fazendo muitos ofícios circulares, cada um tratando de um pedaço muito pequeno. E isso já foi visto que é ruim, né? Ali no governo anterior houve até um decreto que obrigou que os normativos fossem unificados para dar uma maior compreensão das regras de funcionamento do mercado. Isso movimentou todos os reguladores. Isso também é aplicável a ofícios circulares. Não faz sentido assim ficar realizando inúmeros ofícios circulares. Então, realmente, esse tipo de esclarecimento acho que vai demorar ainda um pouco. E talvez, eu não sei se você fez essa pergunta para o Maeda de manhã, mas não, foi essa daqui veio da audiência. Essa não foi minha, mas gostaria de ter tido essa ideia de manhã também para perguntar para ele. Só para aproveitar o gancho, que a próxima pergunta aqui tem relação com isso também, né? Mas aí eu queria aproveitar a pergunta aqui também para tratar da diferenciação de responsabilidades entre gestor e administrador, que até então, né, pela 555 era outra, ou até pela 356. Aqui a Amanda nos pergunta em que momento que deve ser feito o registro do direito creditório, né? Se é no ato na data do desembolso, ou no ato do desembolso, vamos chamar assim, né? Ou se ele pode ser feito a posteriori. Mas aqui, assim, antes de te passar a palavra, André, assim, existe um entendimento, né, de que na 175 o gestor ele assume muito mais responsabilidades do que ele tinha antes, né? Antes isso daqui né, garantir a existência do lastro, ou mesmo fazer a custódia do lastro, eram responsabilidades ali do administrador, que dividia isso com o custodiante, ou muitas vezes acumulava os papéis, né? E aí o gestor ele tinha muito mais responsabilidades ali relacionadas à tomada de decisão, aos riscos assumidos pelo fundo e tal, do que fiduciárias, vamos chamar assim, né? E acho que a 175 ela traz um melhor equilíbrio, na minha visão, né, dessas funções, porque o gestor ele acaba sendo um responsável fiduciário, né? O gestor ele está gerindo recursos de terceiros, então acho que ele traz a 175 ela traz um melhor equilíbrio dessas funções. Mas tratando objetivamente aqui da questão que a Amanda coloca, né, é do seu entendimento também de que os ativos, né, os direitos creditórios, eles devem ser levados a registro, eles devem vir registrados para que o gestor possa fazer a aquisição pelo fundo? Eu realmente não sou a pessoa mais adequada, acho que, Rodrigo, para te dizer, por não conhecer exatamente o operacional da emissão desse ativo. O que se entende é que, com certeza, existe aí uma janela onde isso vai ocorrer. Tá? Não faz sentido dizer, ele pode ser feito a posteriori. Se houver uma questão operacional
que impeça esse registro num primeiro momento, é evidente que ela deve ser tratada e deve ser acolhida perante a nossa regulamentação. Tá? Isso é um problema comum, não só nesse tipo de ativo, mas em outros tipos de operação, até em operações compromissadas. E se o operacional ele impede esse registro imediato, com certeza ele tem que ser feito num período de tempo muito curto. Não pode falar, não, mas eu vou fazer durante a vida do ativo. Não é esse o objetivo. Não, aqui, André, até, assim, a nossa leitura da 175, ela talvez ela seja até um pouco mais rígida, né? Assim, nosso entendimento é de que, pela responsabilidade que o gestor assume, né, de não poder colocar no fundo, não poder adquirir para o fundo ativos que não estejam registrados, sob o risco de estar descumprindo a norma, ele deveria fazer uma verificação anterior à aquisição. Aí, né, levando-se em conta alguns procedimentos operacionais, né, dá para se assumir que o ativo nasça num registro, e aí seria impossível de que ele verificasse anteriormente, né, a existência do registro ou do ativo registrado. Mas acho que naquilo que é mercado primário, e aí mercado primário a gente está acostumado com isso em valores imobiliários, mas ativo financeiro, na prática, é praticamente 100% mercado primário, né? Então, assim, você vai fazer uma antecipação de duplicata, a tomada de decisão do gestor para a comunicação ao administrador/custodiante, ela pode acontecer antes da duplicata estar escriturada registrada. Mas que assim que a boleta sai do front office para o back office, né, que é quando o custodiante vai admiti-la no patrimônio do fundo para que ao final do dia ele possa calcular a cota, aquele direito creditório já deveria estar registrado, né? Esse é o nosso entendimento, porque isso fecha o ciclo do cumprimento de responsabilidade do gestor, né? Acho que a visão anterior, desculpa te interromper, mas assim, acho que a primeira visão, você poderia dizer que tem uma obrigação do gestor de entender se aquele ativo que ele está analisando cumpre, ou pelo menos no entendimento dele, cumpre as regras necessárias a esse registro. Tá? Se ele percebe que aquele registro, que aquele ativo, aquele valor imobiliário, não tem condições de ser registrado porque ele não cumpre a regulamentação de algum ponto, ou pelo menos já olhar e falar, olha, a exigência para o registro é essa. Ele atende. Foram feitas aqui todas as etapas para atender, e aí sim, ele pode até fazer essa entrada, né, esse primário, e disparar, então é isso que eu queria dizer, ele tem que disparar o registro nesse primeiro momento. Mas se por algum motivo tem uma questão de documentação e que ela não é factível de ser feita no intradiário, ele, assim, deverá existir aqui um procedimento já dizendo quais são as etapas a serem cumpridas e qual é o prazo para essas etapas. Isso. Não, esse é o nosso entendimento também, porque assim, né, imaginando aqui por hipótese de que, assim, o gestor ele tem a responsabilidade de fazer a verificação dos critérios de elegibilidade. E dentre os critérios de elegibilidade, que podem haver ali critérios de risco de crédito do fundo e afins, né, um deles passa a ser a elegibilidade a registro, né, para o cumprimento da norma. E à medida que o gestor faz o seu papel, aceita que aquele ativo que está sendo adquirido, né, ou assume que aquele ativo está sendo adquirido, cumpriu os requisitos de elegibilidade para ser um ativo do fundo, de acordo com o regulamento do fundo e com a norma, né, porque certamente o regulamento traduzirá também a norma, né, e decide por adquiri-lo, o fluxo operacional tem que corresponder à decisão e aos critérios que foram verificados pelo gestor, né, porque a gente não pode
ter um desembolso de um ativo que não cumpriu os critérios de elegibilidade, porque no dia seguinte, se o registro não for possível, a cota foi calculada com um ativo que está dentro do fundo que não é elegível, né? E aí isso corre risco de desenquadramento, né? Óbvio que aí a gente tem as medidas de contingência e etc, né? Mas acho que essas são as consequências possíveis. Queria aproveitar aqui, André, estamos caminhando aqui já para a parte final do nosso painel, né? Prosa boa passa rápido. A gente, né, o título do painel aqui também é o futuro do mercado de crédito de capitais, e a gente tem visto aí muitas discussões sobre tokenização de valores imobiliários, é uma agenda da CVM também, né? Foram publicados 2 ofícios esse ano, o 04 e o 06, que fundamentam ali, que dão mais segurança para que tokens de renda fixa digital possam ser distribuídos aí em compliance com a norma. E aqui pela Lacos também, isso é algo que somos muito ativos, acreditamos muito no desenvolvimento do mercado de capitais nesse sentido. Acreditamos, inclusive, que estas deve ser uma solução muito viável de interoperabilidade, né, entre as MFs. Como que a casa, como que a CVM enxerga, né, esse futuro? Até hoje mais cedo também tive uma conversa com o pessoal do Banco Central. O Banco Central tem o Drex como né, um norte aí, assim, muito mais, né, do que um campo só de pesquisa e desenvolvimento, mas acho que algo para ser colocado em produção aí em algum momento no futuro com bastante robustez. Como que a CVM está lidando com o assunto, para além dos 2 ofícios, né? Mas como que a CVM enxerga isso para o futuro do mercado de capitais? Sim, eu acho que eu vou me ater um pouco mais à SMI do que falar pela CVM. Eu sei que o nosso presidente JP, ele gosta bastante do tema também, ele se manifesta bastante a respeito disso. O que a gente vê é que a tokenização, ela se torna uma ferramenta. Na minha visão, ela é uma ferramenta como qualquer outro sistema que você possa ter, e que a gente deve examinar essa ferramenta como qual é o benefício que ela vai trazer para simplificar toda a nossa estrutura e a estrutura de gatekeepers ou de necessidades de conciliação. Qual é o operacional que esse tipo de estrutura vai fazer por nós? Se ele tem o condão de dar uma informação direto desse sistema para o custodiante, para o depositário e para o escriturador de uma forma muito mais ágil e muito mais fidedigna, muito bom, nós temos que utilizar esse tipo de infraestrutura. Se alguma das preocupações que os órgãos reguladores têm para esse mercado pode ser feito de maneira automática por smart contracts ou alguma coisa do gênero, também é muito bom. Agora, não se pode esquecer que tem uma camada de governança, tem uma camada de garantias de PLDFT, de suitability e de responsabilidades na distribuição, e mesmo nessa questão do gestor de garantia de título, que dificilmente será suprida pelo processo de tokenização ou pelo uso de alguma ferramenta eletrônica hoje em dia, tá? Que a gente consiga vislumbrar. Uhum.
essa tokenização ainda vai ganhar, sem dúvida, assim, acho que o grande impulso vai dar quando tiver realmente o DREX ali, que é para que você tenha esse DVP feito automaticamente ali no sistema, como uma liquidação atômica de ativos. Este seria um benefício muito grande para esse mercado. Esse mercado, enquanto você tiver a tokenização, o sistema de blockchain não se falando com o outro lado, que é o monetário mesmo, que é o dinheiro, fica muito difícil esse sistema decolar. A gente percebe que o institucional ele tem dificuldades de colocar o dinheiro dele nas instituições, eles são muito restritivos em relação a isso. E você disser para ele colocar o dinheiro antecipadamente numa instituição, e dados os volumes movimentados, muitas vezes essas instituições têm um patrimônio líquido muito menor do que o valor que eles transacionam, os institucionais ficam muito preocupados e são muito avessos a esse tipo de coisa. Quando a gente consegue que esse dinheiro esteja numa ferramenta de um grande banco, dentro do Banco Central ou dentro desse sistema do DREX, e que se garanta essa compensação de um ativo que ele compra com esse dinheiro e que você tem o DVP, isso vai gerar, sim, talvez dispare esse tipo de ativo. É uma visão muito parecida com o que a gente tem aqui também. Acho que, né, assim, ainda mais no nosso caso aqui, entendendo todos os meandros de uma depositária, né, assim, o DVP, para mim, é o caminho, né, na conexão com plataformas como o DREX, porque se a gente tiver interoperabilidade do dinheiro, o resto do sistema naturalmente estará interoperável. Então, eu acho que esse deve ser o caminho mais fácil mesmo para que a gente consiga interoperabilidade entre todos os agentes, e aí sejam incumbentes, sejam novos entrantes, né? Acho que aqui a gente pensa parecido também, André. A gente tem cases que já fizemos espelhando os tokens dentro da nossa infraestrutura, né? Assim, conseguimos fazer operações aqui 100% em compliance, sem nenhum waiver, né? Usando o ofício 4 e o 6 como base. E acho que é possível fazer, né, da forma como o mercado está hoje já regulamentado, mas é claro que existem aí possibilidades de evolução e a gente vê isso com muito bons olhos também, né? Minha conversa mais cedo com o Banco Central foi justamente nesse sentido, para que a gente busque, e aí eu falo isso aqui pela Lacus, né, que a gente busque uma interação maior com eles, porque os desenvolvimentos que estão sendo feitos ali no âmbito do DREX, eu acho que eles têm muita relação com a nossa maneira aqui de operar, ainda mais porque o nosso ambiente de depósito ele foi construído de forma agnóstica à liquidação. Então, acho que isso, né, certamente aí trará muitos benefícios para o desenvolvimento do mercado de capitais, né, e para o desenvolvimento dos negócios também no nosso ambiente, facilitando aí a vida dos investidores na interoperabilidade entre as casas. Bom, estamos aqui a 1 minuto da finalização. Nathalie, temos mais alguma pergunta aí do público? Caminhamos para o final. Não temos por hora, Rodrigo. Infelizmente, a gente encerrou aqui as perguntas. E se você quiser fazer o fechamento, fica à vontade. Eu entro na sequência para a gente poder se despedir de vocês. Tá bom. Bom, André, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, pela tua participação aqui nesse painel. Tenho certeza aí que foi... eu particularmente aproveitei bastante o papo, espero que o público também tenha aproveitado. Te agradeço aí, passo a palavra também para tuas considerações finais. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês.
Sem dúvida, esse desenvolvimento que o Banco Central está fazendo, ele tem esse condão de ter outras entidades ligadas nele, que nunca um trabalho desse ele vai nascer pronto, e se você for esperar ele estar inteiro pronto, você não coloca nada no ar. Toda norma e toda regulamentação sempre tem pontos para aprimoramento. Então, a CVM sempre esteve aberta a discutir situações e tratar entraves. E, por fim, quando a gente fala de democratização, tanto do lado do emissor quanto do lado do investidor, é importante criar ali faixas onde você vai ter, conforme o tamanho da emissão, conforme o tamanho do emissor, conforme a pulverização, mais ou menos obrigações para essas pessoas. E assim você não impede o pequeno de se utilizar do mercado de capitais, mas garante uma robustez muito grande para aquele emissor que está na mão de 200 mil, 300 mil pessoas. Então, mas foi um prazer estar aqui para discutir com vocês e dar um pouco da nossa perspectiva. Obrigado. Obrigado. Nathalie? André Pássaro, Rodrigo Amato, muito obrigada por compartilharem seus conhecimentos conosco. Foi incrível. Meus parabéns, até uma próxima. E, pessoal, assistam agora o tradicional Café Alquibariano com o tema Tributação e Mercado de Capitais. Não percam e até breve.